Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista, aqui na TV Brasil Central. O nosso convidado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa, Hélio de Souza. Ele é médico, já foi prefeito de Goianésia e está no seu 5º mandato como deputado estadual. Seja muito bem-vindo, deputado. Eu fico grato aí pela oportunidade. Eu estou aqui representando um poder muito importante para todos nós, que é o Poder Legislativo. Iniciamos na semana passada os trabalhos dessa legislatura e eu prevejo um ano de muito trabalho e que com certeza será muito interessante para todos. E aqui no estúdio também, para me ajudar neste bate-papo, estão 2 colegas jornalistas. O Rafael Vasconcelos, que trabalha no programa do Paulo Berens. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Carla. Boa noite, presidente. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. E o nosso colega de casa aqui também, o Fábio Maurício, da Rádio Brasil Central. Boa noite, Fabinho. Muito boa noite, Carla. Boa noite, presidente. Boa noite, Rafael. Boa noite ao nosso telespectador e que o programa seja bem informativo e gostoso para o nosso telespectador. Nós vamos começar perguntando para o presidente sobre o reinício dos trabalhos na Assembleia Legislativa, porque chegou aí um projeto que promete bastante discussão, a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, né, deputado? Nós prevemos que teremos um ano de muito debate, mas é próprio da Assembleia Legislativa, ali é o local do contraditório. A própria abertura, que é uma solenidade solene, mostrou a posição da oposição, ali manifestada naquele momento pelo deputado José Nelto, mostrou também aquilo que pensa o governo, muito bem representado pelo deputado Virmonte Cruvinel, e a apresentação das metas de governo pelo nosso vice-governador José Hélito. É um momento de ampla reflexão, lógico que cada um buscando despertar aquilo que ele entende que são conquistas do Estado, o outro que são falhas, e é assim que é feito o Parlamento goiano, e é assim que é feito o Parlamento. Então eu vejo que vai ser interessante este ano, porque além de estarmos aí na consolidação do 2º ano do governo, nós vamos ter também um período eleitoral, a eleição para vereadores, prefeitos, e que com certeza vai repercutir naquela casa. Presidente, o senhor falou da posição da oposição e também do governo na Assembleia Legislativa e do que é o Poder Legislativo. E, normalmente, a oposição, ela critica muito a base governista, que é maioria na Assembleia, em função de, muitas vezes, não promover o debate de forma sistemática e precisa. Às vezes, aprova projetos de interesse do governo sem muitas discussões e, muitas vezes, colocando até uma situação de impopularidade para a casa, que aprovou, ou seja, é ali que se tem o debate, a casa aprovou determinados projetos que deixam a posição negativa para a casa e, nesse caso, o governo sempre tem o que quer aprovado na Assembleia. Por que essa situação acontece? Por que a Assembleia não debate de forma sistemática e, às vezes, não rejeita um projeto que vai causar uma situação de conflito entre a sociedade e o próprio Poder Legislativo? Primeiro eu quero me colocar aqui como presidente da Assembleia Legislativa. Eu não vim, apesar de que, historicamente, estou vinculado com a base do governo, eu não posso e não vou falar pela base do governo. Mas eu discordo quando a oposição quer dizer que as matérias não são discutidas. Se não são, é porque faltou interesse da oposição de provocar essa discussão. O regimento interno da casa, ele permite que você tenha amplo conhecimento de tudo aquilo que é debatido. E nas matérias que a gente considera que é polêmica, pode e deve ser provocada audiências públicas para que se tome melhor conhecimento, para que se tenha o contraditório e, quem sabe, para aperfeiçoar esses projetos, essas propostas. Então, o fato do governo ter a maioria, ela só prevalece no plenário na hora da votação, mas a grande tramitação são nas comissões, e ali tem prazos que podem ser cumpridos, no próprio plenário também tem prazos que são cumpridos, tem
o espaço para o deputado apresentar emendas em primeira votação. Então, essa desculpa de que essa ou aquela matéria não foi bem discutida ou passou despercebido é questão de que o deputado esteja ou não atento. A oposição cochila, às vezes? Eu acredito que ela se acomodou com aquela matéria e depois, quando é questionada, principalmente pela mídia, ela tenta justificar que não teve tempo para discutir. Tempo tem, caso tenha interesse, essas matérias são discutidas, todas elas. A oposição na Assembleia Legislativa nessa legislatura está mais combativa em relação à legislatura passada. Como que o senhor tem lidado com essa situação, principalmente de embates calorosos ali naquela casa, em que muitas vezes o senhor tem que intervir? A gente percebe também a participação do público, né, que tem se apresentado com mais frequência à Assembleia Legislativa, e muitas vezes o senhor cita o regimento interno, porque são muitas as manifestações. Qual a diferença? Como que o senhor diferencia a legislatura passada dessa legislatura? Eu diria que não é específico para a Assembleia Legislativa. Quanto à questão, por exemplo, do público externo, é uma figura nova de pessoas que estão hoje contestando. Quando pessoas encapuzadas, pessoas usam termos inadequados, são agressivos, às vezes lá do plenário, lá do auditório, mas isso não é próprio da nossa Assembleia. Isso acontece nas câmaras municipais, está acontecendo em praticamente todos os parlamentos, principalmente em Brasília. Então, eu particularmente, eu acho que essa agressividade, ela permite que se tenha, então, respostas negativas, porque deixa de discutir melhor, porque gera uma polêmica, a própria agressividade, e não permite que o mérito, que são as matérias, sejam discutidas como um todo. Quanto à postura de deputados, que é lamentável, é quando alguém, para defender um projeto, para defender a sua ideia, ele use de maneiras inadequadas, comportamento que nós falamos na nossa língua de Assembleia, que ele fugiu com decoro parlamentar, ele fez uma postura agressiva sobre pessoas ou uma postura agressiva sobre quem quer que seja, e isso é lamentável. E atendendo exatamente uma cobrança que já vinha da legislatura passada, que tínhamos esses mesmos problemas, nós criamos aí o Conselho de Ética. Ele era um desafio que eu tinha, consegui aprová-lo ano passado, ele ficou vários anos em tramitação, mas foi desvirtuado, tirou-se dele sanções que poderiam ser feitas contra deputados que tivessem posturas inadequadas. Como, por exemplo, o caso do Major Araújo, que atirou um tablet num colega de parlamento, Thales Barreto. Eu não diria que o modelo seria essa questão. Mas eu me refiro ao decoro parlamentar. O modelo seria de que membros da comissão me procuraram e disseram que mesmo que eles quisessem fazer alguma punição por aquele conselho, não era possível. E por que não era possível? Porque na tramitação ele foi desvirtuado, a proposta original é que se tivesse uma série de penalidades e se tirou e votamos uma outra coisa. Reconhecemos esse erro, é lamentável, mas a Assembleia já tomou posição. A mesa diretora, ainda em dezembro, nós apresentamos um anteprojeto, encaminhamos a todos os deputados da mesa, com os seus suplentes, e também para a Comissão de Ética, para analisar uma proposta que desse penalidades. Essa proposta entrou em tramitação a semana passada, deverá ser votada aí nas próximas semanas e vai permitir que quem cometer qualquer ato que seja caracterizado como agressivo, que feriu o decoro parlamentar, ele receberá penalidades que serão com certeza duras. Então, no caso do Major Araújo, vale o atual Conselho de Ética? No caso dele, sim. Ou seja, não haverá punição? A previsão é que não, será medidas muito administrativas que não vai inibir ninguém. Agora, com a proposta que está em andamento, as penalidades serão muito mais duras e vão permitir que o deputado tenha consciência que se ele errar na sua maneira de trabalhar dentro da Assembleia Legislativa,
qualquer desrespeito será penalizado. Então, presidente, perdeu-se um tempo danado, né? Porque há muitos anos discute-se essa questão do Conselho de Ética na Assembleia Legislativa, aprovaram esse Conselho de Ética tão esperado e, pelo que o senhor está dizendo, ele ainda não serve para nada, vai ter que ser apresentado um anteprojeto para reformulá-lo. Eu diria que você usou o termo certo, perdendo tempo. Na hora que foi aplicar, ele era ineficaz, mas eu diria para você que já está em tramitação um novo projeto de resolução adequando às falhas que tivemos e deverá ser votado ainda provavelmente nesse mês de fevereiro até março, essas novas penalidades, que novas provocações serão já interpretadas perante essa nova legislação. Presidente. Fabinho, vou só te interromper rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar com o Fábio Maurício perguntando para o deputado Hélio de Souza, mas aguarde a gente que é já já.